Você já falou sobre nostalgia nos filmes, por que as pessoas assistem tantas vezes o mesmo filme e não exploram coisas novas? Mas antes de começar o vídeo, você já conhece Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas? Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Não toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente, vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá, voyeurismo, tem tudo lá, e tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Alisson, na verdade, assim, eu não sou contra assistir o mesmo filme inúmeras vezes, não. Eu acho bom, inclusive. Eu acho que a cinefilia, especificamente, ela deveria reassistir mais filmes. Eu acho até o contrário. Eu acho que a cinefilia, sobretudo a jovem cinefilia, ela reassiste pouco filme. E reassistir é muito bom. E por que eu digo que a nova cinefilia, a jovem cinefilia, melhor dizendo, que nova cinefilia é outra coisa. Tem aula sobre nova cinefilia no Introdução ao Cinema, inclusive. Por que a jovem cinefilia, ela reassiste pouco? Porque eu acredito que a jovem cinefilia ela é ansiosa. A jovem cinefilia abarca muito das características contemporâneas que estão inseridas sob essa ansiedade que rodeia as pessoas. E que, portanto, também rodeia a produção cinematográfica. Afinal, hoje, sob a condição do TikTok, do Instagram, até mesmo dos cinemas de shopping, é mais importante o que você vai assistir em seguida do que o que você está assistindo nesse momento. Existe uma condição onde os filmes precisam ser cada vez mais velozes e te hiperestimular cada vez mais rápido, em espaço de tempo cada vez mais curto, porque senão você para de assistir, senão você pega outra tela, você pega o celular, você passa a rodar pra cima o TikTok. E assim os filmes mudam. Os filmes precisam se adequar a esse novo espectador que ele mesmo criou. Porque é aquilo que eu digo pra vocês. Demandas são criadas. Gosto é construído. Essa demanda por espectadores hiperestimulados é uma condição criada pela própria indústria, que precisa cada vez mais atender aos gostos que ele mesmo construiu. E vai extremando esse processo, portanto. Vai extremando esse processo aos poucos. E o espectador contemporâneo, ele é um espectador ansioso e isso está refletido nas obras. Obras que cada vez mais precisam hiperestimular esse espectador. Obras que cada vez mais têm a tal das cenas pós-créditos. Por quê? Porque o consumo que você realizou nesse momento, ele precisa continuar em seguida. É o processo de construção de consumo novo, o consumo que vem em seguida. Então, assim, todo filme da Marvel que lança é o melhor filme da Marvel, o filme mais sombrio da Marvel, o filme mais incrível da Marvel, etc e tal. Você vai assistir ao filme e é uma grande porcaria, como todos os outros que passaram. Mas tem a cena pós-crédito. E a cena pós-crédito nos diz que, na verdade, é o próximo filme que importa. E aí você vai assistir ao próximo filme pra completar a sua experiência anterior. E o filme é uma grande porcaria de novo. E aí você vai assistir ao próximo, ao próximo, ao próximo e ao próximo. Ou seja, existe uma construção de um espectador ansioso pelo qual a sociedade contemporânea, na verdade, abarca e que a jovem cinefilia também tem como sintoma. Então, assim, o jovem cinéfilo é aquele jovem que, estando inserido na cinefilia inicialmente, ou seja, acabou de entrar nessa cinefilia, está descobrindo esse novo mundo, acredita que vai ver todos os filmes do mundo. Então, assim, se eu posso te ajudar de alguma forma, jovem cinéfilo que está aí do outro lado, é pra dizer pra vocês que você não vai assistir todos os filmes do mundo. Relaxa com relação a isso. Relaxa. Você não vai assistir todos os filmes do mundo. E quando eu digo isso, é justamente para dizer que esse jovem cinéfilo, acreditando que vai assistir todos os filmes do mundo, se importa mais com os números do que com a experiência que ele tá tendo com esses filmes. Então pra ser considerado cinéfilo, eu tenho que ter 3.000 filmes logados no Letterboxd. O meu coleguinha tem 3.010, eu tenho que passar ele. E aí ele assiste ao filme e ele tá pensando já no próximo filme que ele vai assistir. E não no filme que ele tá assistindo, na experiência que ele tá tendo ali naquele momento. Ele assiste ao filme e ele já tá pensando o que ele vai escrever no Letterboxd, qual é a nota que ele vai dar no Letterboxd. E aí, quando ele vê, não tá nem mais pensando no filme. Então, dica... jovem cinéfilo. E não só jovens cinéfilos. E quando eu uso jovem cinéfilo aqui, não é somente o cinéfilo jovem, ou seja, de idade. É o jovem cinéfilo, aquele que tá entrando nesse mundo. Dicas aqui pra vocês. Primeiro, você não vai assistir todos os filmes do mundo. Segunda dica, senta na tua bunda no sofá ou na sala de cinema e te afasta de toda e qualquer coisa que possa te estimular a sair daquele filme. Ou seja, deixa o controle remoto longe. Deixa o seu celular que vai apitar o WhatsApp, que vai te dar vontade de ver o TikTok, no outro quarto. No
outro cômodo, deixa longe. Apaga as luzes, deixe um bom som. Se você tiver um headset, um fone de ouvido, inclusive eu comprei um esses dias pra assistir os meus filmes sem fazer barulho, pra acordar o meu filho. Agora eu vou assistir meus filmes tudo assim, com um somzinho aqui, ó, no meu ouvido, tá ligado? Pra não fugir dali. Faça esse tipo de relação com os filmes, pra tentar não escapar, pra tentar com que outros estímulos do mundo não te afetem a sua experiência. E pare de pensar nas coisas que estão pra além dele. Para de pensar no Letterboxd, para de pensar no número que tá lá, em quantos filmes você já assistiu, em quantos filmes você tem que assistir. São algumas coisas que vão te ajudar muito na sua experiência. Eu garanto que vão te ajudar muito na sua experiência. E a terceira dica fundamental aqui pra vocês é, jovem cinéfilo, reassista filme. E quando eu digo reassista filme, eu não tô dizendo que você vai assistir um filme e daqui a 2 dias você vai assistir ao mesmo filme de novo. Não é isso. É que, por exemplo, e eu passei por isso, tá? Vou contar uma experiência minha aqui. Quando você é um jovem cinéfilo, você vê um filme que te abre o olho. Olha, vê se vocês não passaram pela mesma questão, tá? Vê se vocês não passaram pela mesma questão, vocês me digam aí no chat ou nos comentários se você tá vendo esse vídeo depois. Vê se vocês não passaram pela essa mesma questão. Você entrou em contato com um filme específico que te abriu pro mundo. Eu, particularmente, abri o meu olho com Psicose, do Hitchcock. Mas você pode ter tido o seu filme. Eu era um cara de locadora. Eu ia pras locadoras e eu gostava muito de frequentar a prateleirinha de terror. E eu sempre passava por Psicose. Assisti um monte de porcaria lá. Mas um dia eu resolvi, não, vou assistir esse filme. E eu assisti. E porra, minha cabeça fez assim, pum. Isso aqui é diferente. Tem alguma coisa aqui. Eu não sabia exatamente o que era ainda. Eu era um jovem cinéfilo. Eu não sabia identificar o porquê que eu não gosto de Psicose. E hoje tem uma aula de introdução ao cinema sobre Psicose, sabe? Hoje tem uma aula inteira sobre Psicose na introdução ao cinema. Sobre Psicose e interlúdio do Hitchcock, na mesma aula. Mas eu não sabia identificar, mas eu sabia que tinha algo diferente ali. E eu fui atrás. E aí, quando você vai atrás, você passa pro seu primeiro estágio na cinefilia. E nesse primeiro estágio na cinefilia, você abre o Google e bota assim, melhores filmes da história do cinema. E você vai entrar em contato com a revista Bula. E aqui você pode não ter entrado em contato especificamente com a revista Bula, mas vocês entenderam. Vocês vão entrar em contato com uma lista ali da cabeça do Google. Os primeiros resultados do Google. E aí nessa lista vai estar lá Pulp Fiction, Clube da Luta, Donnie Darko. Ou seja, majoritariamente, quando não todos, filmes americanos que têm o seu valor, mas que não são exatamente os melhores filmes da história do cinema. E assim, eu não tô fazendo juízo de valor com esses filmes, não. Mas o que eu quero dizer é, são os tais dos starter packs da cinefilia. E você vai assistir esses filmes. E por acaso, nessa mesma lista dos 10 maiores, que tem esses filmes que eu falei, Clube da Luta, enfim, Donnie Darko, etc e tal, por acaso, nessa lista, tinha o Cidadão Kane. E você assiste Clube da Luta, você assiste o Donnie Darko, você assiste os outros e gosta muito. E você vai assistir Cidadão Kane e você fica, não entendi. Por que esse aqui é o melhor filme da história do cinema? Por que esse aqui é dito tanto como o melhor filme da história do cinema? Você não entende muito bem, você é um jovem cinéfilo ainda. É tão normal. Eu vejo isso tudo aqui tanto nos filmes hoje e melhor, entre aspas, executado, porque aí o jovem cinéfilo ainda tem a crença de que a melhor técnica, ou seja, a técnica mais desenvolvida é melhor e não os usos da técnica. Aquilo que a gente conversou anteriormente, sabe? Existe uma diferença entre os usos da técnica, que é o que realmente importa, e a técnica, que é só o meio da realização. Você não entende muito bem porque Cidadão Kane é um dos melhores filmes da história do cinema. E esse jovem cinéfilo que não revê filme não tem a oportunidade, por exemplo, de daqui a 1, 2 anos, voltar a assistir Cidadão Kane. Voltar a assistir aquele filme que ele não entendeu muito bem por que era o melhor. Eu não tô falando que ele não entendeu o filme. Que ele não entendeu muito bem por que aquele filme significa ser um dos melhores filmes da história do cinema. Então, assim, reveja o filme. Reveja que vai ser importante. Eu passei por isso. Quando eu vi Cidadão Kane, eu fiquei sem entender muito bem por quê. Por que Cidadão Kane? E quando eu reassisti, porra, que isso? Esse filme é absurdo. Cidadão Kane é o paradigma mais aceito da virada do cinema clássico pro cinema moderno, pra vocês sentirem a importância desse filme. Tem aula sobre cinema moderno na introdução ao cinema. Link na descrição do vídeo. É um filme elíptico, ou seja, que explora uma relação temporal elíptica. É um filme que explora angulações de câmera estranhas. É um filme primordial no que tange a profundidade de campo de maneira narrativa. E a profundidade de campo é importante na diferenciação do cinema pro teatro, por exemplo, porque a gente consegue criar uma profundidade de campo do mundo do filme, fazendo com que eu não precise, por exemplo, criar uma montagem para estabelecer essa ordem do mundo. Tem aula sobre cinema, sobre montagem soviética e sobre cinema moderno que vai falar bastante sobre isso. Ou seja, ao invés de por exemplo, eu tenho no primeiro plano um homem e no segundo plano uma maçã, por exemplo.
tá? Ao invés de eu mostrar o homem, depois cortar e mostrar a maçã no fundo, que eram as práticas do cinema, sobretudo da primeira metade da década de 30 e dos anos 20, o que eu faço? Eu uso a profundidade de campo. E eu estabeleço uma dialética dentro do plano, do primeiro plano com o segundo. Eu posso fazer isso, inclusive, em movimento, fazendo com que uma das pessoas saia do segundo plano e venha para o primeiro plano, deixando a outra no segundo, fazendo essa correlação entre elas. Ou seja, Cidadão Kane cria esse divisor de águas do cinema clássico pro cinema moderno. Vai ser um filme paradigmático da história do cinema. E a gente, como jovens cinéfilos, não compreende muito bem isso ainda. Mais uma vez, não é compreender o filme. A gente não compreende muito bem o porquê que aquilo significa isso. E a gente não reassiste. E quando a gente não reassiste, a gente perde a oportunidade de compreender a história do cinema. Porque Cidadão Kane é a história do cinema. Cidadão Kane é a história do cinema. E a gente vai quebrando as barreiras nessa cinefilia. E o momento em que a gente compreende que a gente precisa reassistir é quando a gente chega na última delas. Mas antes de chegar na última delas, você primeiro passa por esses starter packs, e aí é quando você chega em Cidadão Kane. E quando você chega em Cidadão Kane, você começa a ver outras coisas. Você começa a ver um Kubrick, sabe? Você começa a descobrir o Hitchcock mais a fundo. Chega o momento de você romper com essa barreira e você vai pra fora de Hollywood. Você começa a negar Hollywood. Começar a achar que Hollywood só faz porcaria, é uma merda, que o Oscar é isso e aquilo outro. E assim, o Oscar é isso e aquilo outro mesmo. É uma premiação da indústria da cultura, é uma premiação que não é uma premiação da arte, é uma premiação dos Estados Unidos, da indústria da cultura dos Estados Unidos. Mas isso não significa dizer que Hollywood não faça coisa boa. Mas você nega Hollywood a princípio. E eu acho até importante você passar por essa fase. Essa fase de negação a Hollywood, pra você conhecer o mundo. Aí você começa a descobrir Bergman, você começa a conhecer Tarkovsky, o cinema soviético, o cinema japonês com Kurosawa, Ozu, Mizoguchi. Você começa a conhecer o cinema do mundo. E aí chega a última fase. E essa última fase é onde você tem uma cinefilia saudável. Porque nessa fase que você nega Hollywood, apesar de você estar conhecendo coisas novas, você começa a ser um cinéfilo arrogante. Eu sei que você vai passar por essa fase, ou você está nela, ou por isso que eu tô falando aqui, você talvez não seja o arrogante. Mas você vai passar por essa fase. Esse cinéfilo tipo, vocês aí só assistem filme de super-herói. Eu assisto cinema de verdade. Ou seja, você tem uma cinefilia que não é saudável. Porque, na verdade, você tá perdendo uma série de coisas produzidas em Hollywood que são maravilhosas. Inclusive nos filmes de super-herói. Como eu disse pra vocês, eu gosto bastante de Guerra Infinita. Eu gosto bastante de Ultimato. Eu gosto bastante de Guardiões da Galáxia 3. Gosto bastante. Mas não só isso. Dentro de Hollywood tem Martin Scorsese, Brian De Palma, Coppola, Michael Cimino, Clint Eastwood. Tá ligado? Olha quanta coisa que você tá perdendo em Hollywood. Isso pra não falar da história. Hal Walsh, Vincent Minnelli, Douglas Sirk. Tá entendendo? O quanto de coisa que você perde em Hollywood quando você nega por completo Hollywood. E aí quando você subverte essa fase, é a cinefilia saudável, que é o momento que você passa a compreender a lógica da produção e poder criticar essa lógica de produção da indústria, mas ao mesmo tempo você passa a apreciar o cinema. De fato. Você deixa... Olha só, você sai daquela posição lá no início, que é aquele cara que fica acusando todo mundo de cult chato, que é aquele anti-intelectualista. Eu não conheço cinema, então ninguém pode conhecer mais do que eu. Você conhece cinema porque você quer pagar de cult. Que é uma vanglorização por ser ignorante, sabe? E assim, quando eu digo isso, não é que a pessoa deve conhecer cinema, mas ela faz questão de sentir orgulho por não conhecer. Aqui que tá a ignorância. A ignorância tá aqui. Por sentir orgulho de não conhecer. Não conhecer não é problema. Ninguém é obrigado a saber cinema. Mas sentir orgulho por não conhecer algo, aí nós temos um problema. Então, jovem cinéfilo, reassista filmes. Isso não significa dizer que você não vá conhecer coisas novas. Mas, vez ou outra, seleciona um filmezinho que você viu lá no passado, que você não entendeu muito bem o porquê que ele é considerado um bom filme. Vê de novo. Revê os filmes que você gosta também. Vou dar um outro exemplo. Ato Final, Deep End, que hoje é o meu segundo filme favorito na história do cinema. Quando eu assisti pela primeira vez, foi o meu filminho 4 estrelas. Gostei muito do filme, mas era o filminho 4 estrelas, sabe? Quando eu reassisti, porra, foi lá pra cima. Foi lá pra cima. Entende como foi importante pra mim reassistir ao filme? Deep End, do Jerzy Skolimowski. Filmaço! Lindo! Coming of Age, brilhante, brilhante. Jerzy Skolimowski, recentemente, que fez o filme E.O., sabe? E.O., aquele filme do burrinho, que concorreu ao Oscar de filme estrangeiro. Mas esse Deep End é um filme lá da década de 70. Lindíssimo. Então você tá perdendo essa oportunidade. Eu nem digo comfort movie, Mariana, porque esse reassistir filme não necessariamente precisa ser aquele filme que te agrada. É reassistir aos filmes que não necessariamente você compreendeu a sua importância. É reassistir o Cidadão Kane, que você... Naquele momento que você assistiu lá na Jovem Cinefilia, você não entendeu muito bem o porquê. É reassistir Vértigo, sabe?
É mais ou menos por aí, tá bom? Então reassistam filmes. Curtiram o vídeo?